você está no UnaCast e hoje eu tenho a honra de receber um convidado especial, um especialista em expansão, e a gente fala muito sobre expansão, né, sobre crescimento, que é o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso estúdio, seja bem-vindo ao UnaCast. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Antes de começar, eu queria que você falasse um pouco sobre você, fala aí da sua experiência, do que você vem desenvolvendo ao longo desses... São 13 anos, né? 14 anos já 14 anos, de consultoria, né? Então, assim, legal. já tá no mercado já há um bom tempo, né? A gente começou na parte de consultoria em gestão, só que 10 anos atrás eu tive que decidir uma coisa que ia me especializar, um nicho, né? Sim. E eu fui ver, já tinha muito consultor de muita coisa, assim, todo mundo já fazia um pouco de tudo. E eu fui ver o que é que ninguém fazia na minha região, que era no Ceará e no Nordeste, né? E eu percebi que tinham pouquíssimas empresas que trabalhavam com franquia, com expansão de empresa, formatação para expansão. E as empresas do Ceará, elas ficavam muito dependentes das empresas de São Paulo. Sim. Faltava uma pessoa local que fomentasse isso, né? Aí a gente começou, nós estamos com 10 anos nisso, então hoje o nosso foco maior é estruturar empresas para o crescimento, né? Então, às vezes tem empresa que cresce, ela tem ali 1, 2, 3 anos de mercado, ela abre 1, 2, 3 unidades, as pessoas começam a demandar. Cara, eu quero ser teu sócio, quero ser teu franqueado. Sim. Já pensou em abrir em tal cidade? Então, a gente entra nesse momento. A gente vai preparar a empresa, formatar para que ela possa expandir. Ou via franquia, ou via sociedade, ou via negócio próprio, unidade própria, com sócio. Então, é preparar as bases para a expansão. Então, o nosso foco maior hoje é esse, né? Incrível. E, amigo, quais os prognósticos para o futuro, né? Então, a gente está vivendo aí algumas incertezas, né? Algumas pessoas com visão super otimista, outras com visão pessimista. Na sua opinião, assim, quais são os prognósticos aí para o futuro? Se a gente for olhar para o futuro com uma visão de entusiasmo. Né? Cara, assim, eu tento ser o mensageiro das boas notícias, né? Então, o que é que eu percebi, né? Principalmente com a pandemia? Em todas as situações que o mundo já enfrentou, de guerra, de crise, de recessão, sempre teve gente que cresceu, teve gente que caiu. Sim. Então, eu entendo que, independente do que o mercado diz em relação à economia, em relação a juros, em relação a possível recessão mundial, eu tento nem pensar muito nisso, porque, assim, cara, se você for pensar nas notícias ruins, você trava, né? Sim. Então, eu sempre tento ver o seguinte, no mercado que nós estamos, vamos supor que vai ter uma nova recessão mundial, eu vou entender o seguinte, vai ter empresa que vai entender o cenário, vai se reajustar e vai dizer, cara, eu vou seguir por aqui, e ela vai crescer. E vai ter gente que vai se desesperar, vai se preocupar, vai travar e vai cair. Então, o que é que o mercado diz? O mercado está um pouco preocupante em relação à inflação, várias coisas, mas eu sempre tento ver da forma positiva. Eu entendo que existe muita oportunidade no mercado. Muita gente fala que o Brasil é um país difícil, mas assim, eu entendo como o pai das oportunidades, né? Então, por exemplo, a gente que é empreendedor, né? Eu entendo se a gente tivesse o nosso negócio, se a gente fosse lá nos Estados Unidos ou na Europa, era muito mais difícil ter sucesso do que aqui. Sim. Porque lá o nível é muito mais alto, né? Então, eu sempre tento enxergar como oportunidade. O Brasil é um país das oportunidades para mim, porque a maioria das empresas ainda faz um trabalho de não fazer feijão com arroz bem feito, né? Sim. E ainda cresce. E ainda cresce, cara. Então, assim, independente do que vai vir, cara, de política, de economia, de qualquer coisa, de guerra ou não, cara, o mercado tem oportunidade para quem trabalha bem, para quem trabalha com profissionalismo, para quem foca em encantar o cliente, fazer algo diferente. Então, eu sempre tento ser o mensageiro das boas notícias. Sempre vejo o mercado como bom, sabe? Como positivo, como pujante e próspero. Você acabou de ver um ensinamento incrível, né? E aí, existem duas opções. A primeira opção, absorver boas notícias, entender que o mundo vai melhorar a cada dia, que os prognósticos são bons, ou absorver más notícias. Então, existem pessoas que vivem de entregar más notícias. É interessante que até os veículos, eles falam, Guilherme, que as más notícias, elas dão mais audiência do que as boas, cara, né? Mas eu acredito que as boas notícias, elas têm o poder de transformar. Então, uma vez que você que está nos assistindo absorve uma boa notícia, é empreendedor, você está ali entendendo que, embora os prognósticos talvez não sejam bons, mas você vai se apropriar de alguns detalhes ali interessantes para você expandir, isso vai fazer toda a diferença no seu negócio, né? E a gente está falando sobre expansão e eu vou te perguntar, Guilherme, quais são os principais formatos assim, de expansão, né? Tá, vamos lá, cara. Nos clientes que a gente atende, né, existe sempre uma dúvida, né? O cara tem uma loja, ele tem uma empresa, tem um restaurante, tem uma doceria, tem uma loja de varejo, o que for. Tem uma clínica.
Então, Guilherme, eu vou crescer como? Franquia ou unidade própria? Né? Então, eu respondo, você pode fazer os dois formatos. Né? Um formato, como muita pessoa pensa assim, se eu for para franquia, eu não posso ter própria. Você pode ter os dois e deve ter os dois. Eu sou contra empresas que criam um negócio, aí formatam franquia e ficam só com franquia, não tem unidade própria. Isso é errado, que você perde o feeling do negócio. Certo. Então, eu acho que o mais adequado é você ter franquias e unidades próprias. Né? Qual, basicamente, a diferença dos dois formatos? A diferença é basicamente a relação jurídica, porque quando eu faço um estudo de viabilidade financeira, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, um McDonald's aqui em São Paulo. Aí eu vou abrir um McDonald's no Rio de Janeiro. A viabilidade financeira que a gente faz, ela, para ser um sócio operador ou um franqueado, a diferença é muito pequena. Que não tem um ROIs, no outro não tem um Prolabore, no outro não tem, ou não tem um ratio de despesa, no outro não tem. Então, assim, mas a lógica do trabalho é a mesma. E a relação jurídica, ela muda. Um é um acordo de sócio, um é um contrato de franquia. Mas a parte de manualização, de padronização, de desenho de negócio, ela é muito parecida. Então, às vezes, o empresário tem essa dúvida achando que tem que seguir um caminho ou outro. Mas ele geralmente pode seguir os dois e deve seguir os dois. Né? E cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. Tem gente que pensa assim, eu vou abrir franquia porque eu não vou ter trabalho. Também é um erro que você tem que dar um suporte para o franqueado. O investimento vai ser do franqueado. Isso, você tem que dar um suporte. Então, você pensa assim, eu vou abrir uma própria porque eu vou ter o controle. Sim. Só que você vai ter o controle, você vai ter que investir também, todo o investimento. Se você for ter um sócio na cidade, você vai ter que tratar esse sócio como se fosse um franqueado, você vai ter que cobrar do cara, o cara vai lhe dar trabalho também. Então, assim, não tem formato certo nem errado, e eu parto do pressuposto que não tem facilidade. Então, o que me incomoda hoje, cara, não sei se tu sente isso também. O que me incomoda hoje no nosso mercado é que tem muita gente que é o vendedor de sonhos, né? Sim. Eles vendem a ideia. Perfeito. Que é fácil, que você vai abrir uma startup, que você vai enriquecer em 6 meses. Tem muito, viu? Cara, as fórmulas mágicas, hoje, né? Hoje eu tenho até um cliente que trabalha na área de educação, que ele falou que essa geração atual, ela tá, podemos dizer, mais burra que a anterior. Sim. Porque, por exemplo, na minha época, acho que na tua também, eu tinha que fazer um projeto, eu tinha que desenvolver um trabalho, eu pegava 10, 20 livros, eu li o livro, madrugava, cara, saia. Hoje não, a pessoa vai lá no Google, ela pega a informação pronta, copia, cola. Então, hoje eu entendo que não existe facilidade. Empreender é difícil, mas assim, é possível e é realizador quando você consegue alcançar isso. Mas voltando para a questão do formato de expansão, é basicamente isso. Agora eu vou expandir com loja própria, com unidade própria, com um sócio, ou com um gerente, ou com franquia. Basicamente, esses dois formatos que a gente trabalha hoje. Vai precisar de um capital maior, assim, de um capital maior para você, unidade própria. Perfeito. Porque geralmente, por exemplo, tem um cliente meu lá de Fortaleza que ele está abrindo agora um restaurante, está abrindo em Teresina, está abrindo em Belém, abrindo em João Pessoa. Então, assim, ele investe o capital todo, o sócio investe proporcional. Então, assim, todo o capital é dele. Sim. Né? A operação, a implantação, reforma de loja, escolha de ponta, abertura de CNPJ. Então, tem essa demanda operacional muito grande e o capital todo. Na franquia, não. Na franquia, o franqueado vai lhe procurar. Sim. Ele vai lhe pagar uma taxa de franquia para receber o seu modelo de negócio já formatado. Ele que vai gastar para abrir a unidade dele. Então, o franqueador ele não tem esse gasto. Logicamente, ele vai ganhar royalties, mas ele vai ganhar um percentual menor. Ele vai ganhar em torno de 5% do faturamento do franqueado. Sim. Quando a unidade é própria, ele tem o lucro todo para ele. Então, tem essa vantagem e desvantagem. Eu invisto mais, ganho mais. Invisto menos, ganho menos. Né? Perfeito. É tudo questão de decisão. Tem negócios que são mais fáceis de expandir. Às vezes, uma operação menor, onde não tem transformação de produto, que é só uma revenda. Não precisa fazer um grande investimento também, né? Investimento pequeno. Então, depois da pandemia, né, todos os formatos de negócio que eram muito grandes, investimento muito alto, eles reduziram um pouco a demanda deles, porque tudo mudou, né? As pessoas hoje elas querem empreender sem gastar muito, querem negócios enxutos e de baixo risco. E com a pandemia também, muita gente que era alto executivo, que era diretor, que era superintendente, a pandemia ela meio que horizontalizou os organogramas, né? Que antes você tinha presidente, superintendente, diretor, gerente. Hoje você tem... Tá mais horizontal. Então, muita gente boa que era executivo, tinha uma renda legal, tinha um patrimônio, recebeu uma rescisão, está querendo empreender. Perfeito. Aí você tem dois caminhos. Ou eu vou abrir um negócio próprio, ou eu vou procurar uma marca que já está consolidada. Então, a procura por franquia explodiu de 2020 para cá, como sempre foi grande, mas explodiu ainda mais. Porque estudos provam que é muito menos arriscado você abrir uma franquia de uma marca que já existe do que você abrir um negócio sozinho, né? Eu lembrei agora, não estava nem no script, mas a gente tem uma agência, né? E a gente sempre está nesse papel aí de desenvolver ações e eu já
Já atendi vários clientes no papel do franqueado e vários clientes no papel do franqueador, né? E sempre ouvindo o lado dos dois, né? O franqueado naquela visão de que a franquia poderia investir mais em marketing, poderia ter ali uma estrutura ali mais desenvolvida. São conflitos eternos aí. E o franqueador achando que o franqueado precisava ali se dedicar desenvolver, mais, se dedicar mais. Como resolver esses conflitos, assim, Guilherme? Cara, assim, as marcas que a gente formata, Diego, a gente faz a formatação e a gente faz a condução da expansão, né? Perfeito. Eu não vou dizer venda da franquia, porque a gente faz a seleção de franqueado. Eu entendo que a gente tem que trabalhar a marca para que as pessoas queiram ter a franquia, não que eu precise vender a franquia. Sim. Não sei se tu consegue entender a diferença, entendi. né? A gente tem que trabalhar a marca que ela seja tão boa que as pessoas queiram. Perfeito. Não que eu precise vender. Seja um franqueado, fazer campanha. Eu gosto daquela... Aí você entra na linha de selecionar, Isso, né? Então a gente seleciona as pessoas. Então, eu acho que o principal, cara, é alinhamento de expectativa. No ato, quando você vende a franquia, quando você fecha um negócio, o que é que geralmente as empresas fazem? Elas dizem assim, você vai abrir a franquia, você vai trabalhar pouco, o negócio já roda sozinho, você vai ter retorno garantido, aí o cara entra e se frustra, né? Perfeito. O trabalho que a gente faz, assim, eu prefiro às vezes que a franquia não cresça tanto, que ela tenha 1, 2, 3, ela vá crescendo aos pouquinhos, mais consolidado, porque a gente alinha expectativa. Ó, cara, esse negócio dá trabalho, é um negócio como qualquer outro, ele tem funcionário, a gente vai faltar, a loja vai ter um problema, vai queimar uma lâmpada, vai queimar um equipamento, tem risco, tem concorrente, então assim, não é certeza. Nada na vida é certeza. Empreendedorismo... Então, a gente sempre tenta alinhar a expectativa com o candidato antes, porque ele já entra ciente que pode dar certo e que pode dar errado e está preparado para os dois momentos, e aí você está recebendo algumas chaves aqui, né? A primeira é que não existe uma fórmula mágica, né? Você vai empreender, você vai sim passar por desafios. Empreender é risco, né? Inerente a risco. Riscos, tem que ser resiliente, né? E tudo. E se você é franqueador, você precisa ser transparente, né? Isso. Mas eu achei interessante a questão de não utilizar de uma comunicação tão comercial para abertura de franquia, né? Na verdade, você apresentar ali todas as vantagens que a franquia tem, a ponto de ela ser desejada e você desenvolver um processo de seleção, né? Isso é o meu estilo. Faz toda a isso é o meu estilo de trabalho, sabe, Diego? Tem muitas empresas que elas são chamadas de aceleradoras, né? Elas focam em quê? Ela pega uma marca, ela vende 100 franquias, né? 200 franquias. Só que assim, o franqueador que vai implantar aquilo, ele que vai ter que dar o suporte. Então, ele não tem como dar atenção da forma adequada para muita empresa de uma vez, né? Certo. Então, como sou eu que comercializo a marca, cara, eu penso assim, esse cara que investiu, ele tá colocando o dinheiro da vida dele, é o sonho dele que tá ali, eu jamais vou fechar um negócio com um cara desse para que ele quebre, entendeu? Sim. Então, sou muito prudente nisso, cara. Eu acho que a gente tem que ser prudente, tem que ser responsável, porque a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Legal. A pessoa entra na marca lá achando que vai ter sucesso, que vai ter garantia de resultado, que ela vai poder abrir uma segunda unidade. Então, quando você vende um sonho irreal, cara, não é legal, porque... E amigo, a gente está abrindo a nossa primeira franquia em Brasília, da Clube Fiel, né? Massa, e assim, tem sido uma experiência incrível, né? Eu estou bem mergulhado aí nesse processo e assim, a pergunta que eu queria te fazer é quando a gente decidiu franquear a Clube, né? Numa ideia de franquia digital, né? Ali sem precisar que o empreendedor fizesse um investimento físico ali grande, né? E tudo, e absorver o expertise. E serviço é muito intangível, né? Você não está ali tocando, não precisa estocar, né? Esse modelo de franquia cresceu muito no Brasil, assim, é o modelo hoje que tem mais crescido? Cresceu muito, cara, porque eu não sei como é que é o teu formato. O franqueado, ele comercializa e tua equipe entrega, é isso? Sim, isso. Então, assim, esse formato cresceu muito porque pro franqueado é bom, porque ele investe pouco. Para ti, tu já tem uma estrutura de equipe, né? Tu deve ter uma equipe de tráfego, uma equipe de criação, uma equipe de copy. Então, tu pega essa tua equipe e tu acaba diluindo ela para várias franquias que vão abrindo em torno do Brasil. Para esse cara que tá lá... O foco dele é o quê? Aí o teu desafio vai ser o quê? Encontrar franqueados que tenham um bom relacionamento na cidade, que sejam bem quistos, networking, que saiba abrir portas. Porque numa venda de serviço, principalmente quando você chega em algumas capitais do Brasil, eles são muito bairristas, né? Então, eles tendo um agente local bem relacionado, um cara bem quisto e que tenha credibilidade, aí é legal porque ele consegue... fazer o imã lá, né? Ele capta o negócio, junto com o Tiga ele faz lá o encantamento e a operação do dia a dia que vai garantir. Legal. Mas assim, é um modelo que está crescendo muito. Porque para ti é legal que tu já tem uma estrutura e tu
dá uma vazão, uma capilaridade a isso, e para o cara é legal porque ele vai investir pouco. Isso. Ele vai investir mais o tempo dele, a energia dele em fazer aquilo dar certo. E a gente percebe, né? que em serviço, a maior, digamos que dor de cabeça ou desafio, né? Vamos falar desafio que é melhor, é a mão de obra, né? Isso, Ali, mão de obra. Imagina um franqueado contratar uma franquia de serviço e ele ter que contratar pessoas, treinar pessoas, mas ele ainda não tem o expertise, teoricamente, assim, duradouro, né, para que ele monte. Aí o tempo que ele destinaria ali para comercializar, ele vai estar gastando para gerenciar pessoas, né, ter todo aquele desafio. Então isso acaba minando, né? A gente acabou tomando essa decisão de que toda a parte operacional ela está com a gente. A fábrica é aqui, né? Isso, a entrega isso. é aqui, né? Isso é incrível. Agora, vamos falar de desafios, vamos né? lá. Para a gente ter uma linha assim bem transparente também, né? Guilherme, qual foi o maior desafio assim que você, olhando assim para o Guilherme empreendedor, né? Qual foi o maior desafio que você teve durante a sua trajetória? Assim, foi atual? Foi no passado? Cara, foi alguns anos atrás. Eu trabalhava... Eu passei muito tempo numa empresa de consultoria, que foi a minha grande escola, né? Uhum. E eu tinha aquela sede de ter meu próprio negócio, de ter minha própria empresa, fazer do meu jeito, né? Sim. Porque às vezes você é picado pelo empreendedorismo, né? Você quer caminhar sozinho. Então, assim, eu tinha um medo, uma dificuldade muito grande de tomar essa decisão. Aí Deus colocou na minha vida uma oportunidade que apareceu para ser executivo de uma empresa, para que eu pudesse ter essa ruptura. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que não era aquilo que eu queria. A minha paixão, a minha cachaça era consultoria, né? Então, assim, foi um momento desafiador para mim, que foi de meter as caras, né? Como a gente fala no Ceará, né? De ir para cima com minha própria marca, com meu próprio nome. Perfeito. Então, isso foi um grande desafio para mim. E outro desafio para mim, que eu acho que foi uma virada de chave, foi que, assim, até sei lá, acho que todo mundo já passa por isso. Chega uma hora na sua vida que você pensa muito em ganhar dinheiro, né? Eu vou fazer isso aqui que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer que eu vou ganhar dinheiro. Eu comecei a ter um relativo sucesso quando eu parei de pensar no dinheiro. Perfeito. Falei, cara, eu vou fazer um trabalho muito bom nos meus clientes. Legal. E assim, hoje, graças a Deus, cara, o que eu faço, eu faria até de graça. Perfeito. Eu gostando do que eu faço, assim, pra mim, cara, é um tesão tão grande eu ver uma empresa abrindo. Por exemplo, semana que vem agora eu vou estar lá em Teresina, que vai abrir essa filial de um cliente nosso, que é com sócio operador, que a gente formatou. Então, pra mim, cara, é uma realização. Então, pra mim, foram duas grandes viradas de chave na minha vida. Uma foi a questão de empreender, né, de ter meu próprio negócio. E a segunda foi essa, de entender que o dinheiro ele é consequência do trabalho bem feito. Perfeito. Então, eu vejo muita gente, até alguns colegas, que eu percebo que eles botam dinheiro na frente, cara. Cara, eu vou fazer para ganhar dinheiro. E o cara fica só patinando. Sim. Ele não se descobre um propósito que ele tem, ele não entende o que ele é bom, ele não faz o que ele ama, ele só faz pensando no dinheiro, sabe, cara? Duas chaves para você que acabou de ouvir o que o Guilherme falou, né? A primeira é que a excelência, ela aponta para Deus. Então, é impressionante como a excelência ela vai atrair o que é bom. Bons clientes, bons parceiros, né? Quanto mais excelente você for, mais resultados você vai ter. Então, alguns clientes chegam para mim e falam assim, olha, Diego, qual é a melhor estratégia de marketing? Eu falo, ser excelente. Verdade. Porque hoje, antigamente a propaganda boca a boca era muito 1 a 1, né? Era. Hoje a propaganda boca a boca é nos grupos de WhatsApp, né? Então você alcança milhares de pessoas ali. E a segunda chave é a questão do propósito, né? Então, a gente costuma dizer, Guilherme, que propósito é o seu dom, o que você tem ali de aptidão, você tem esse dom, o dom de expandir negócios, o dom de enxergar oportunidades ali, né? É o seu dom em prol do próximo. Então, quando você entende que o que você tem não é só para você, dom tem a ver com o que Deus lhe entregou, é aptidão. Então, você recebeu, mas não é para você apenas, é para o próximo. E aí, quando você começa a desenvolver isso em favor do próximo, que aí tem a questão de, poxa, não é por dinheiro, o dinheiro vai ser uma consequência, aí você vai ganhar muito dinheiro, né? Esses dias uma pessoa muito querida me disse uma frase que eu não vou esquecer mais, né? Eu lembrei agora. Ele falou assim, Diego, quanto mais distante da vontade e desejo de ganhar dinheiro você estiver, mais o dinheiro vai lhe perseguir. Verdade. Quando você persegue o dinheiro de forma desenfreada, o dinheiro corre de você, porque você está correndo atrás dele, né? Agora, quando você está ali dentro de um propósito, numa outra mentalidade,
vai ser o contrário. O dinheiro vai correr atrás de você, né? Verdade. Como uma consequência, né? Isso faz toda a diferença. Amigo, a gente está caminhando para o fim. Eu queria que você me falasse, você lembra, né, claro, de algum cliente que passou assim, por um grande desafio, que você olhou e falou assim, meu Deus, agora complicou, né? E o cliente conseguiu ali superar, crescer, e você olhou e falou assim, uau, esse aqui eu nem esperava que isso ia acontecer, né? Cara, isso já aconteceu com vários, né? Que é uma coisa bem recorrente. Geralmente o empreendedor, ele é apaixonado pelo negócio que ele cria. Perfeito. Aí ele romantiza a empresa dele. Certo. Ele acha que ele descobriu a pólvora, assim, que ele criou um negócio que ninguém faz, e ele cria um apego por aquilo que chega a ser visceral, sabe? Sim. Então, para você expandir, você tem que ter desapego. Você tem que ter Perfeito. um relativo desapego. Então, o maior desafio que eu enfrento, que eu já enfrentei em alguns casos, que foi uma coisa assim, que chega até a mexer com a saúde do empreendedor, assim, ele passar mal com isso, mas é criar o desapego necessário para que o negócio cresça. É ele entender que ele precisa crescer e que ele não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. E Então, crescer dói, né, amigo? Crescer dói, cara. Crescer dói. Crescer Tem dói. muito cliente nosso que ele cresce, e depois ele tem que... Porque o crescimento gera desorganização. Sim, então, não perfeito. existe, é que nem você... É o que eu tô passando agora. Estou na fase agora de querer ganhar massa muscular, né? Então, amigo, Perfeito. dói e é difícil Sim. e se você desistir, você não consegue. Então, é difícil, cara. Crescer para um negócio também é assim. Dá trabalho, dói e não é fácil, mas quando você entende que para você crescer você tem que desapegar, cara, isso é libertador. Então você vai ter que se juntar com gente boa, você vai ter que ter um sócio bom, franqueado bom, para que você possa crescer. Se não for assim, você não sai do canto. E hoje eu sempre falo, hoje crescer virou uma necessidade, não é mais uma questão de eu sou ambicioso, eu quero crescer, porque o mercado ele tá assim. Se você tá na sua cidade, se você não cresce, alguém vem de fora e toma o seu mercado. Perfeito. Então, crescer é necessidade. Ou você cresce ou você cai. Sim. Você não tem muito o que fazer, cara. De lógica, né? Não tem o que fazer. Porque antigamente você tinha lá, um cara tinha um comércio na cidade, ele passava 20, 30, 50 anos lá, vivia muito bem, passava pro filho. Hoje não. Se o cara não crescer ou não se organizar, vai vir outro de fora e vai tomar o mercado dele. Perfeito. Então, o crescimento virou necessidade, não virou mais questão de ambição, né? Outra chave. Você precisa crescer. Entendeu isso? Você precisa crescer. Então, se você está aí estagnado, ou se você está com medo do crescimento, porque em algum momento ali, quando você tomou essa decisão, deu tudo errado, entenda isso. Você precisa crescer. Tá? Amigo, a gente está finalizando e eu quero concluir essa conversa, que está sendo bem proveitosa, né? Está sendo incrível, com uma mensagem. Assim, eu queria que a gente dividisse isso em duas vertentes. Tá? Para o empreendedor que está começando agora, certo? Ou seja, na realidade que nem começou ainda, ele está pensando né? em abrir um negócio, né? Assim, sendo que é um sonhador, é aquele cara ali que tem uma ideia, né? Está namorando com a ideia. Que está já vendo ali expansão. O que você falaria para essa pessoa? E o outro, e a outra reflexão para a gente encerrar é qual a mensagem que você daria para quem já tem um negócio rodando, mas está com receio de romper? Por algum motivo, sei lá, talvez organizacional ou falta de capital, tá? Começa pelo novo empreendedor ali, que está pensando em empreender. Cara, o que é que muita gente me procura dizendo assim, Guilherme, eu quero abrir um negócio. Qual é o negócio que tu trabalha, que tu formata, que dá mais dinheiro, que dá mais lucro? Eu falei, cara, não existe isso. Qual é o negócio que você se imagina trabalhando 12 horas por dia, todo dia na sua vida? Né? Pelo menos nos primeiros anos. Então, assim, é um negócio que você goste, é um negócio que você se identifique. E se você trabalhar com produto, tem que ser um produto que você compra. Você não vai vender aquilo que você não compra. Então, a primeira coisa, é um negócio que você goste, se identifique, você tem aptidão para aquilo. Então, não adianta você querer ter um negócio que você não tem a menor relação com aquilo, porque você vai achar que vai dar dinheiro que não vai dar. A gente brinca que até é aquele negócio que você acordaria de madrugada para desenvolver, né? Se alguém ligasse para você e falasse, olha, pode fazer isso, posso, porque eu faço isso aqui com... Aí o que é que eu sugiro? Se você está trabalhando atualmente, se você é empregado de alguém, se está em alguma ocupação, eu nunca recomendo que você saia 100% e você comece esse negócio. Você começa em paralelo. Você começa testando, você faz ali uma coisa meio período, você vai fazendo aos poucos. Quando você entender que você fez lá o seu mini produto viável, lá o seu MVP, cara, agora eu consigo botar para rodar. E você vai. Mas basicamente assim, procure negócio que você se identifique, se organize financeiramente, se planeje,
não vá achar que vai dar certo na positividade, na motivação vazia, que não vai. Você tem que se organizar, procure um sócio legal, um parceiro legal, peça orientação para alguém. Eu faria isso. Eu procuro um negócio que eu gosto de fazer, me organizaria financeiramente e começar certo. O mais certo possível. O mercado hoje não comporta mais negócios amadores. Perfeito. Ou você começa muito bem ou você nem comece. Sim. Se você não for para começar fazendo algo diferente do que já fazem, ou a mesma coisa de uma forma diferente, nem comece. Né? Eu costumo dizer que quando o funcionário, né, ele pensa em empreender na sua área de atuação, ele tem que fazer uma reflexão muito simples. Eu sou excelente como funcionário? Eu sou um excelente funcionário? Isso é a primeira coisa. Eu dou resultado para a empresa, né? Eu sou excepcional. Os clientes que eu atendo, eles olham para mim e falam assim, uau, realmente eu penso como dono ou eu penso como funcionário? Então, assim, se você tem esses atributos, talvez seja o tempo, né, de pensar em abrir um negócio. Agora, se você é um funcionário descomprometido, está sempre reclamando, né? Que está sempre ali tendo resultados ruins, né? Que os clientes estão sempre reclamando da sua atuação, pode ser um tiro no pé, né? Se você empreender vai ser muito pior. Né? Porque a pessoa pensa assim, eu não vou ter mais patrão, mas na verdade os clientes são seus. Se ele tiver 100 clientes, ele vai ter 100 patrões. Tem uma diferença de cliente para Deus, né? Sim, sabe sim. Qual é? Não, que Deus perdoa. Boa. Deus perdoa. Boa. O cliente não perdoa, cara. Então... e também deixando bem claro, né, pessoal? Tem muita gente hoje que, assim, a moda virou moda agora ser empreendedor, né? Sim. E tem gente que é um excelente profissional, ganha muito bem, é muito bem remunerado, é feliz no que faz, ele quer empreender porque ele acha bonito. Aí ele vai, cara, se frustra, perde o dinheiro que tem, ele entra em depressão. Sim. Então, assim, cara, deixar bem claro para você que tem na sua profissão, você é feliz, cara... fique nela, se mantenha nela, faça o seu melhor. Sim. Empreender, eu sempre digo pra gente que é doido. Perfeito. Quem é empreendedor sempre é um pouquinho meio louco. Se você não estiver disposto a arriscar, loucuras, né? Cara, não vá, bicho. Seja feliz no que você faz e tá tudo bem, entendeu? Perfeito. Tá tudo bem. Perfeito. Então, querendo vender uma ideia hoje que você tem que ser o seu patrão, cara, isso não é pra todo mundo. A chance de você dar errado é muito maior que a de dar certo. Perfeito. Então, as empresas que dão certo hoje, para ela dar certo, 90% deu errado. É só pensar... Quem dá certo é a exceção. Por exemplo, a pessoa tira um salário ali considerável, né? Para ela pegar aquele mesmo valor empreendendo, cara. Ela tem que tirar um prolabore, ela tem que... Isso, o negócio tem que gerar um faturamento que pague a despesa, que exato. pague o custo e que gere uma margem de contribuição para pagar aquele valor dela, entendeu? Então, assim, E qual a sugestão que você daria para quem já tem um negócio e está querendo expandir aí? É o nosso caso aí. A gente está no processo aí de o que é que eu penso, né? Para quem tem negócio hoje, primeira coisa assim, acho que é manter a cabeça boa, sabe? Perfeito. Na pandemia agora, eu não sei se tu percebeu isso com os teus clientes. Os clientes que mais cresceram, que mais se fortaleceram, foram os que mantiveram a cabeça boa, que não se contaminaram e conseguiram entender as oportunidades, né? Então, eu acho que a primeira coisa é manter a cabeça boa. Em relação à expansão, cara, é entender o seu mercado. Entender o que é que o mercado está falando, o que é que estão fazendo e tentar fazer de uma forma diferente e aproveitar a oportunidade. Então, sempre eu falo, a oportunidade agora, se tiver, sei lá, uma recessão mundial, sempre pensa assim, cara, vai ter muita oportunidade de ponto barato para alugar, funcionário para contratar. Então, esteja atento a isso. E, infelizmente, em qualquer situação, vai ter gente que vai crescer e tem gente que vai cair. Então, seja a pessoa que vai aproveitar, crescer, que vai contratar gente, que vai dar emprego, porque infelizmente a gente não tem como resolver o problema de todo mundo da humanidade. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o bem pra gente e pros nossos, né? Perfeito. E isso vai uma corrente do bem. Então, manter cabeça boa, entender o seu mercado, se juntar com pessoa boa, parceiros bons, sócios bons, pessoas do bem. E assim, também tem aquele dilema, né? Contratar para crescer ou vou crescer para contratar? Contrate para crescer. Perfeito. Tem que ter gente boa antes para você formar a pessoa, para que quando você crescer já tenha um time pronto. Você não vai esperar crescer, desorganizou, aí se queimou, né? Um cliente para você contratar alguém. Então, invista em gente, invista em processo e tecnologia. Perfeito. Essas três coisas juntas que vão dar suporte para que o negócio cresça. Incrível. Nós recebemos no UnaCast o Guilherme Ferreira Gomes, um especialista em processo de expansão,
Amigo, obrigado. Parabéns pelo seu amigo. propósito, né? Você está expandindo empresas e essas empresas expandindo, elas estão contratando pessoas. Em breve estaremos aqui em São né? Paulo também. Em breve ele estará aqui em São Paulo. Pode ser até aqui do lado, né, amigo? Então, volte sempre, tá? E a gente está encerrando aí nosso podcast. Espero que você tenha gostado e fiquem com Deus. Até logo.